Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, começando neste domingo mais um programa Encontro com as Paróquias. É o nosso programa aqui que abre uma janela, né, para a realidade da nossa arquidiocese, né, mostrando os vários trabalhos que ela realiza, as várias paróquias, também os nossos bispos auxiliares. Graças a Deus nós somos uma arquidiocese rica também com relação aos bispos que estão ali assessorando, trabalhando junto com o nosso cardeal Dom Arani João Tempesta. Então a gente tem essa oportunidade de poder trazer aqui sempre para você conhecer um pouquinho a história, porque é dessa forma que a gente vai amando cada vez mais a nossa igreja. E lembrando também que esse programa está no YouTube da Rádio Catedral. Quantas vezes você quiser ver este programa, vai estar lá depois da exibição na Rádio Catedral, você pode conferir também no nosso canal. Hoje meu convidado é de Barra do Jacarezinho, no Paraná. Formado em Filosofia na Faculdade Eclesiástica João Paulo II, de Teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio, foi ordenado presbítero no dia 28 de junho de 97, ainda tem mestrado e doutorado em Teologia Sistêmica pela PUC-Rio. No dia 7 de dezembro de 2016, foi designado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar desta arquidiocese, tendo recebido a ordenação episcopal no dia 28 de janeiro de 2017, na Catedral Metropolitana, onde também havia se ordenado padre. É com muita alegria que a gente recebe aqui no nosso programa hoje o nosso bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Paulo Romão. Seja muito bem-vindo, Dom Paulo. Muito obrigado, Fátima. Aceitei vir aqui contar um pouco da minha história com muito gosto. Esquecemos de alguma coisa que o senhor faz aqui na Arquidiocese. Aliás, nós falamos um pouco dos seus estudos, né? da sua academia, né, Dom? Mas sim, o senhor também, como bispo auxiliar, tem várias atribuições na nossa arquidiocese, né? Sim. Na academia eu fiz mestrado e doutorado, e depois fui contratado como professor na PUC, estou dando aula há 26 anos. Depois, em 2017, fui nomeado bispo auxiliar, então eu comecei já as atividades como bispo, inicialmente, aliás, desde o início, trabalhando, sempre sendo bispo referencial da juventude, da educação, e também acompanhei bastante tempo o pastorado da oração e visitas pastorais e outras atividades que são muito nessa diocese, que é muito grande, a arquidiocese. Então, trabalho não falta. Aliás, é muito interessante encontrar as comunidades, encontrar as pessoas, que me agrada muito, muito. Sobretudo o encontro com as pessoas, né? Sim. Além das aulas, que eu gosto muito de encontrar os jovens, dar aula para os jovens, mas também nas comunidades, nas paróquias. É sempre muito interessante ver a riqueza da experiência de igreja aqui no Rio de Janeiro, ver a fé do povo, que é uma coisa comovente. Dom, o senhor falava dessa igreja que é grande aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Essa é a necessidade, portanto há uma necessidade de ter bispos também ajudando nessa administração do cardeal aqui, não é isso? Sim, claro. A arquidiocese, o tamanho da arquidiocese do Rio de Janeiro tem muitas atividades, muitas questões culturais, humanas e tantas comunidades, seja nas comunidades mais pobres, mas também em comunidades onde tem um povo mais abastado, mais rico, e a gente tem que fazer um trabalho pastoral em todos os níveis, seja para aquelas pessoas mais simples, mas de uma fé impressionante, como aquelas pessoas também que moram nos grandes centros, em todos os lugares, enfim. E então o bispo tem que ser alguém que vai em encontro de toda a parcela do povo católico aqui do Rio de Janeiro. É interessante porque obriga você a aprender a falar com as pessoas que moram nas comunidades e aprender a falar, dialogar com aqueles que moram nos grandes centros, na cultura, na educação, etc. Então, exige muito do bispo todo ser articulado, poder comunicar a beleza da fé em todas as dimensões. E nesse sentido, implica também, da parte do bispo, um contínuo aprofundamento e adaptação para poder comunicar de forma adequada a todas as dimensões a beleza da fé. Isso é interessante. Hoje, de modo particular, o senhor está na região norte, né? Ali, sim, na região norte da cidade, né? Sim. É o Vicariato Norte. Exato.
Ali o senhor faz o seu trabalho também pastoral, né? Sim, sim. Porque o bispo, ele não tem uma igreja definida, não é isso? Sim, sim. Ou a igreja do bispo é a catedral, que é a mãe de todas as igrejas. É que o bispo de toda a arquidiocese é do Orani. Nós somos auxiliares, então a própria palavra diz tudo, né? Nós somos a extensão de Dorani, por exemplo, nas visitas pastorais. Nós, os bispos todos, sempre tem 4, 5, 6, 7, agora nesse período é 7 visitas pastorais durante o ano. Eu sempre digo nas visitas pastorais, eu estou aqui representando o Dorani, nós somos a extensão do Dorani, que é o pastor de toda a arquidiocese. E o bonito é que há uma comunhão profunda e a riqueza da vida da igreja, do colegiado entre os bispos, a mesma experiência, a mesma beleza, a mesma riqueza. Isso é uma coisa muito interessante. Aliás, eu digo que eu sou agraciado por poder morar aqui com os bispos, viver uma espécie de comunidade e depois partilhar todas as riquezas que nós vemos e ouvimos nas comunidades, nas várias dimensões onde nós vamos encontrar as pessoas. Então é muito interessante essa amizade, essa fraternidade entre os bispos, seguindo o Dom Orani, claro, que é o pastor de todos, e nós, junto com eles, os bispos auxiliares caminham assim. Conduz essa igreja. Né? Conduz a igreja, é muito interessante. Agora, Dom Paulo, como o senhor veio parar no Rio de Janeiro? O senhor é paranaense. Eu sou do Paraná. Eu não vou contar toda a história aqui, não, só vou dar um toque. Não, porque eu sou do Paraná. A primeira cidade que eu moro é Rio de Janeiro. Eu sempre morei na zona rural, até os 20 anos. Bom, para entender, vou ser muito sintético. Meu pai é lavrador, já faleceu, já está no céu, com certeza, era um santo homem. E morava na zona rural, trabalhava no campo, fiz até a 4ª série do ensino fundamental, só que era longe da cidade, a partir da 4ª série não tinha como mais estudar. Então, terminei com 9 para 10 anos do ensino fundamental, fiquei dos 10 anos até os 22 anos sem estudar. Aliás, até os 20 anos, porque com 20 anos, eu, muito cheio de sonhos, que queria fazer 1000 coisas, a minha mãe, que intuiu alguma coisa, disse: Paulo, você quer ser lavrador a vida toda? Eu falei: não, mãe. Então, meu filho, vai embora de casa, vai ver sua vida. Aí falei: meu pai, a porta está aberta, fica à vontade. Aí eu, com 20 anos, saí lá do Paraná, vim para o Rio de Janeiro. Quis logo o Rio de Janeiro, né? É coisa de Deus. Tinha alguma coisa assim que o senhor Na via realidade, no Rio de Janeiro? Tinha. Falar português, claro. Praia, Rio de Janeiro. Eu falei: já que eu vou embora, eu vou para a cidade. Vou para um lugar bonito. Aí cheguei aqui dia 27 de dezembro, saí logo depois do Natal, de 1984. Eu cheguei aqui, fui morar em Jardim Novo Realengo, na casa de uma tia, fiquei um tempo lá, comecei a trabalhar vendendo baú da Felicidade Silvio Santos em Madureira, não vendi nada durante um mês. É mesmo? Depois, não deu certo, eu consegui um trabalho através de um amigo no Hotel Rio Hotel Palace. Comecei como faxineiro, depois cheguei auxiliar de garçom, aqui em Copacabana, no Rio Hotel Palace. Vim trabalhar aqui, fiquei trabalhando mais ou menos 2 anos, e nesse período aconteceu que consegui me sobreviver, ganhar meu dinheiro, guardar até um certo dinheiro. E nesse período aconteceu um encontro com 2 padres, aí já entra até na questão da juventude, do encontro com 2 padres. Mas o senhor era católico, era de frequentar a sim. igreja? Minha família sempre foi muito católica. Meus pais eram do tipo, ia à missa todos os domingos, e não tinha chance nenhuma de os filhos não irem. Entendeu? Então foi um belíssimo... Era uma norma da casa. Sim. E também era bonito, porque é uma fé autêntica, simples, essencial e autêntica. Que é o que eu sou muito grato pelos meus pais por isso. Então eu vim para cá, mesmo sozinho, quer dizer, porque na verdade eu morei só um tempo com a minha tia, depois me virei, alugamos apartamentos dos garçons, e eu era auxiliar de garçom nessa época, para morar junto aqui em Copacabana. E aí nesse período eu conheci esses 2 padres, Juliano e Felipe Monserabini, e comecei uma experiência muito bonita na paróquia de Copacabana. Nos jovens, tá? E eu ia naqueles encontros, aqueles 2 padres acompanhavam aqueles jovens, que era o padre Filipe, o Dom Filipe, o padre Juliano. Comecei a fazer encontro com eles, e eu fiquei fascinado com aquela experiência, fui ficando. 2 anos depois, já estava no Rio quase 2 anos, eu fui falar com o padre Filipe que eu queria ser seminarista, queria ir para o seminário. Né? Aí ele perguntou qual era meu estudo. Eu disse: bom, eu só fiz até a 4ª série do ensino fundamental. O jeito dele, né? Paulinho, você é burrinho, não sabe nada, não vai para o seminário coisa nenhuma. Ele é engraçadíssimo, é o jeito dele. Eu rio muito com ele. E aí você faz o seguinte: você vai estudar, faz o ensino fundamental, depois faz o ensino médio, depois a gente pensa no seminário. E aí vem a graça de Deus, vem os desígnios de Deus, né? No final do 2º ano, eu estava quase 2 anos trabalhando, me mandaram embora porque eu derrubei um suco de laranja
no vestido de uma madame no restaurante. Aí ela chamou o gerente de alimentos e bebidas e me mandaram embora. Graças a Deus, tá? Porque quando me mandaram embora, eu tinha um certo dinheiro. Aí fui falar com a idade daqueles 2 anos. Foi na mesma ocasião que eu falei para o padre Filipe que eu queria ir para o seminário. Ele disse que eu tinha que terminar o estudo primeiro para depois ir para o seminário. Eu estava desempregado e falei, bom, agora eu tinha um certo dinheiro. Comecei a pesquisar, me orientaram. Paulo, tem uma possibilidade de fazer todo o ensino fundamental da 5ª e 8ª série em 1 ano. É o EJA hoje, tá? No tempo, artigo 99. Aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Naquele 1 ano eu fiz da 5ª e 8ª série. Só que eu fiquei só estudando. Não trabalhava, só estudava. Naquele ano que eu tinha um certo dinheiro. Quando eu terminei o ensino fundamental, 1 ano depois, aí eu ia fazer 22 anos, aí eu voltei a trabalhar durante o dia. A Monsenhora Billy me deu um emprego na paróquia, ajudante de serviço. Na realidade eu ia pagar conta no banco, né? Ajudava nessa parte. E fiz isso, trabalhava de dia e estudava à noite. Os 3 anos do ensino médio no Pedro Alves Cabral. Aí ia fazer 26 anos, terminei o ensino fundamental, aí eu fiz vestibular para filosofia, aí entrei para o seminário. Eu fiz aquilo que todo mundo faz, imagina, 4 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio. Dos 22 aos 26 eu fiz toda essa... E o que motivou então o senhor a fazer o estudo foi o fato de querer entrar no seminário. Sim, mas só que o fato de querer entrar no seminário, eu fui contagiado pela bela experiência de vocação do Monsenhor Abílio, do padre Filipe e do padre Juliano. Eu vi 3 homens inteiros e felizes. Quem ficava perto deles, a vida mudava. Eu ficava fascinado. Aqueles jovens, depois, hoje muitos são casados, consagrados. Eu cresci com eles, fiz aquele caminho muito bonito dentro do Comunhão e Libertação, ligado à paróquia Nossa Senhora de Copacabana. Aí eu fiquei tão fascinado que eu queria seminário, não tinha dúvida nenhuma. Naqueles 4 anos, Dom Felipe me acompanhou, o padre Filipe, na verificação da vocação. Aí com 26 anos eu fui para o seminário. Fiz a filosofia, não tinha boa base, fiquei reprovado em latim, mas no seminário é assim, se você fica reprovado no seminário, na parte da tarde você tem que refazer a disciplina no Mosteiro de São Bento. Aí acabei fazendo tudo. Na filosofia eu não fui muito bem, porque não tinha uma boa base. Só que na teologia aconteceu um fato. Eu me destaquei particularmente em algumas matérias. Por quê? Naqueles 4 anos que eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio, eu fiz todo um percurso dentro do movimento de Comunhão e Libertação, que se chama a catequese, ou seja, a escola de comunidade, que o fundador do movimento desenvolveu de uma forma genial. O senso religioso, são as perguntas fundamentais sobre o sentido da vida, também a realidade criada como sinal de Deus, etc. Então, uma espécie de uma introdução à teologia. Depois eu fiz um livro muito bom, que é Na Origem da Percepção Cristã, é uma cristologia narrativa. Descreve os passos que os apóstolos seguiram para chegar à certeza de que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, né? E depois comunicaram a todos. Eu fiz esse percurso nesses 4 anos semanal, porque se chama escola de comunidade, uma catequese que se chama escola de comunidade. Durante a semana a gente fazia um trabalho muito sério. 4 anos, daqueles 4 anos que eu fiquei estudando ensino fundamental e ensino médio, eu fiz todo o percurso, entende? Do senso religioso ao porquê igreja. São elementos centrais e fundamentais na igreja como comunidade, como comunhão. Aí quando eu cheguei no seminário e comecei a teologia, fui estudar teologia, foi fácil, por quê? Aquilo que eu estava estudando nos tratados teológicos, eu tinha vivido na experiência. Então foi fácil. E o Dom Felipe dava uma matéria chamada Teologia Fundamental, e só dava 10 para o Espírito Santo. Os alunos, alguns que tinham certa dificuldade, eu até ajudava, porque eu estava acostumado. Aí o Dom Homer, na época, ele era o bispo que tomava conta do seminário, e quando eu estava terminando a teologia, ele viu que eu gostava de dar aula para os meninos, ajudar, ele falou assim: Paulo, eu quero que você faça o mestrado. Eu levei um susto. Eu falei: Dom Homer, eu não tenho um histórico escolar muito bom, eu nunca fiz um trabalho científico sério. Olha, fala com o Dom Estevão, ele vai te ajudar. O Dom Estevão também, eu conversava muito com ele, era uma espécie de um diretor espiritual também. Eu fui falar assustado com ele, Dom Estevão, ele estava um pouco assustado. O que foi, Paulo? O que aconteceu? Eu era diácono. Não, é que o Dom Roma pediu para fazer mestrado na PUC, eu não tenho muita base. Ele olhou para mim assim: Diácono Paulo, aprenda logo uma coisa, é caminhando que se aprende a caminhar. Uma resposta sábia. Aí você vai lá, vai fazer a inscrição, vão te dar um punhado de página para ler, depois de uns 3, 4 meses vão testar você, de 2 uma, você vai ser aprovado ou reprovado, se tem algo a perder. Eu falei: não. Aí eu fui.
estudei muito naqueles 3 meses, aí fui fazer a prova para o mestrado, era para tirar no mínimo 7, 8,5, passei, e aí fiz o mestrado durante 2 anos. Aí nesse período já estava fazendo mestrado, finalzinho, já tinha terminado a teologia, fiquei trabalhando no seminário também, eu tinha uma turma, era o prefeito, e naquele período eu fiz o mestrado também, certo? Eu fiz o mestrado e depois, em 1997, 98, no mesmo ano que eu terminei o mestrado, eu me ordenei padre. Então depois que o senhor fez todo esse processo, que o senhor se formou, poderia ter sido sacerdote antes? Sim, exato. Eu estava no mestrado, pera um pouquinho, se eu lembrar bem. Eu me ordenei em 1997, certo? Fiquei no seminário, cuidando de uma turma, era prefeito. Naquele último ano, eu já tinha feito inscrição para o mestrado, tinha passado. E aí fiquei 1 ano no seminário, e naquele ano que eu fiquei no seminário cuidando de uma turma, eu escrevi a dissertação de mestrado. Entendi. Em 98 eu defendi a tese de mestrado, a dissertação de mestrado. Certo? Finalzinho da teologia, e logo eu emendei, continuei o estudo. Em 1 ano eu fiz o crédito e praticamente depois terminei o mestrado. E era o François Miranda, o diretor da banca. Ele gostou muito do mestrado, por quê? Porque eu quis fazer o mestrado, insisti que fosse assim, em cima do pensamento de Luiz de Giussani, que é fundador do movimento Comum e Libertação. Então, por um lado, Dom Felipe foi meu orientador, que me fez estudar como um desesperado, graças a Deus. Eu escrevia lá todo feliz, trazia várias páginas escritas, feliz da vida. Olha, eu consegui escrever essas 5 páginas aqui. Eu olhava, Paulinho, mas de onde você tirou essa porcaria? Não era por maldade não, tá? Era para me provocar. Sim. Não tem nada a ver, vai fazer tudo de novo. Aí eu ia lá, fazia tudo de novo. Nossa, mas foi bom que ele fizesse isso, ele foi muito exigente. Aí acabou que eu acabei fazendo um trabalho sério em cima do pensamento de Giussani. E a coisa mais importante é que eu escrevi a minha experiência. Aí quando eu terminei a dissertação de mestrado, o François Miranda, que é um grande professor, ele era o diretor da banca, ele falou assim, olha, eu gostei demais daquilo que você escreveu, você colocou de forma sistemática o pensamento de um autor, mas você colocou também a sua experiência, isso é muito importante. Aí, terminada a defesa, ele pediu que eu voltasse no dia seguinte, levasse todos os documentos que eu tinha, porque ele ia me contratar para dar aula na PUC, ele queria que eu ensinasse aquelas coisas que eu escrevi no mestrado para os alunos da PUC. Olha. Há 26 anos atrás, ele me contratou, até hoje eu estou lá, para que eu ensinasse. Então foi bonito, porque aí você... E ver a graça de Deus na vida do senhor, sim, né? Sim. Um menino do campo, né? Que viveu toda essa história, que já sacerdote, já começou a dar aula, né? Sim. Ensinando a outras pessoas. São coisas que eu não imaginava, eu fui apenas aderindo àquilo que me era pedido, entendeu? Obedecendo ao Roma, fui fazer o mestrado, segui uma experiência bonita de fé. Eu fazia todo um caminho de aprofundamento da fé. Então... O movimento Comunhão e Libertação também entrou nesse processo. Sim, né? Porque eu trabalhava na paróquia de Copacabana, parte da igreja. Sim. E segui o carisma de Comunhão e Libertação, que sempre, dentro da igreja, um carisma, como Libertação, Focolar, Opus Dei, é a igreja em si, porém, com aquela particularidade daquele carisma. Exato. E é uma ajuda imensa, porque tem a dimensão de uma formação muito sólida do ponto de vista da formação do conteúdo da fé, da experiência viva de fé, na pertença à comunidade, por um lado, e por outro lado, também um conteúdo muito, muito bom. E a vida, e o fato de você seguir uma comunidade viva de fé, onde as pessoas se ajudam de verdade no caminho, certo? De um contínuo aprofundamento. É bem daquilo que o Papa Francisco fala desde o início, que é essencial no cristianismo. A primeira coisa é o encontro pessoal com Jesus Cristo. A segunda coisa fundamental é que esse encontro não é abstrato, é dentro de uma comunidade viva de fé, certo? E sempre seguindo alguém. Em primeiro lugar, o Papa. E um encontro que transforma. Exato, e depois pessoas que, dentro de uma comunhão, de uma verdadeira comunhão, você é testemunho para o outro é testemunho para você. É um caminhar juntos, é um testemunhar juntos. E isso é riquíssimo. Então fiz todo esse caminho. E o sacerdócio do senhor, então, ele foi muito atrelado ao ensino, né? O senhor não teve paróquia? Na realidade, eu era vigário paroquial, porque logo quando eu terminei, eu me tornei padre e fiz o mestrado da aula na PUC, o padre Felipe, na época, o Felipe já me colocou como, além de eu ser o padre, vigário paroquial, fui vigário paroquial na paróquia de Copacabana, o Dom Felipe pediu que eu fosse o responsável também da comunidade de Comunhão e Libertação no Rio de Janeiro. Então eu tinha o trabalho na paróquia e tinha a responsabilidade com a Comunhão e Libertação, tinha a responsabilidade com toda a juventude, entendeu? De Comunhão e Libertação, e também acompanhava a juventude como padre na arquidiocese,
na época, no tempo da pastoral universitária, junto com Dom Paulo César, depois com o Dom Nelson, e é isso, entendeu? E aí eu fiquei, na realidade, 15 anos sem ser pároco. Por quê? Porque além de dar aula e acompanhar o Comunhão e Libertação e acompanhar também a juventude da arquidiocese e a educação também, a pastoral da educação, Dom Felipe pediu que eu ficasse livre, não tivesse paróquia, para acompanhar os universitários de Comunhão e Libertação no Brasil todo, que tem várias comunidades em várias capitais. Eu, final de semana, viajava muito, ia fazer encontro, retiro e tudo mais. Isso durante 15 anos. Uma certa altura eu falei com o Padre Felipe, Dom Felipe, depois também com o Dom Arani, que eu queria ter uma paróquia. Aí 15 anos depois me deram uma paróquia, aí a paróquia Bom Pastor na Tijuca. Aí eu fui para a paróquia em 2011. Aí fiquei lá 6 anos e lá fiz todo um trabalho de recuperar a paróquia que estava toda quebrada do ponto de vista arquitetônico e também recuperar a parte pastoral, né? Aí eu fiquei 6 anos lá, fiz todo aquele trabalho. Um dia me ligaram, foi até o secretário do Núncio, dizendo que o Papa Francisco tinha me nomeado bispo, né? E eu fiquei, estava dando aula, eu fiquei assustado. Ele, tem certeza? Sou eu mesmo? Aí ele falou assim comigo, ele falou, você aceita? Eu disse espontaneamente, né? Eu amo demais a igreja para dizer não. Ele achou que eu estava dizendo não, né? Ele, como? Não entendo. Eu, sim! Eu quase falei, sim! Aí pronto, fui nomeado bispo. Aí depois começou todo o trabalho aqui na arquidiocese. Né? E como foi para a família do senhor? Ver o senhor saindo de casa, e depois se tornando padre, depois virando bispo. Sim. Como que foi? Como eles viram quando eu saí de casa e vim para o Rio de Janeiro, meu pai ficou preocupado. Você vai voltar logo? Meu pai falou, você vai voltar logo, você está sozinho lá assim. Tá, tinha uma tia, mas tinha pouco contato com ela. Né? Você vai voltar logo. A minha mãe também, meu filho, vamos ver. Aí eu vim para cá, fui ficando, aí depois de um tempo, eu estava aqui quase 2 anos, que eu falei que ia para o seminário, a minha mãe riu, né? Meu pai também. Tem certeza? Porque eu não era um jovem banal não, tá? Mas lá, adorava dançar, passear, viajar, fazia 1000 coisas, né? E como qualquer jovem, você namora, você vive a vida normal. Eu viajava muito, saía muito de casa, queria fazer 1000 coisas. Então meu pai e minha mãe achavam que eu não ia para esse caminho jamais. Só que aí aconteceu, né? O encontro da minha vida, que foi o encontro com o Monsenhor Abílio, com esses padres, com a experiência do Comunhão e Libertação. Sabe aquela coisa do encontro que te fascina, que te vence, que te comove? Você vai atrás. Não tinha projeto, eu fui aderindo. Sabe quando você encontra algo bonito, vai aderindo? Vai dizendo sim, sem esquema, sem projeto, e tudo vai se confirmando? Foi assim. Imagine se um jovem com 22 anos está retomando a 5ª série do ensino fundamental. Poderia imaginar que 11 anos depois estaria terminando o mestrado e se tornando padre? Mas nem sonho. E dando aula, né? E dando aula também. Eu sempre digo, entendeu? Não sou burrinho não, não sou gênio não, mas também não sou burrinho. Qual foi o diferencial? O diferencial foi isso. Primeiro, uma educação, lado afetivo, tá? Uma família muito, cresci numa família muito sólida. Então, lado afetivo e religioso também, porque minha família é profundamente religiosa. Depois, o encontro com uma experiência viva de fé na vida da igreja, numa comunidade viva de fé, seja a paróquia São João de Copacabana e os jovens dali, seja o movimento Comunhão de Libertação, que estava vinculado também à paróquia, e seja aqueles padres que eu sempre seguia e que me ajudavam muito no caminho da fé. Entende? Então, fator afetivo e família. Depois, o encontro verdadeiro com Cristo através de uma experiência viva de comunidade. E outra coisa também, a simplicidade de coração. É um dom que Deus nos dá, né? Ser simples, não colocar objeção, ir atrás, não colocar, se você fica vacinado, vai atrás. Não fica preocupado. Eu queria seguir, eu queria crescer, eu queria, não no sentido de crescer para ser grande como um ideal abstrato. Eu queria crescer na fé, eu queria que a minha vida fosse vivida de forma bonita, que eu pudesse colaborar para a felicidade das pessoas, sendo testemunha de Cristo, comunicando Cristo. É uma coisa que eu pulei. Quando eu tinha 16, 17 anos, 15, 16, 17 anos, eu sonhava, eu queria que a minha vida valesse a pena. Eu queria gastar a vida com algo grande. Não queria viver de forma banal. Só que eu não sabia que seria tão grande, né? Porque essa é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Algo grande não é construir uma empresa de 10 bilhões. Algo grande é você ser instrumento de Cristo. E através do seu testemunho, por graça, você favorecer o encontro com Cristo. Através de você, outras pessoas encontram Cristo. E Cristo muda a vida delas. Só que Ele quis precisar de você. Isso é grandíssimo. É verdade. Dá para entender? Você acaba sendo instrumento na mão de Cristo para tocar o coração de tantas das outras pessoas. Aí, com o tempo eu me dei conta, aquela coisa que eu desejava, algo grande aconteceu, acontece.
E é bonito, você vai encontrar as pessoas, visita pastoral, tantos e tantos encontros, se comunica de verdade aquilo que você vive, você vê as pessoas comovidas e você comovidas com elas. Entende? É de coração a coração. E aí uma coisa como essa não tem como não ficar feliz e não ser grato pela vocação. O senhor me faz lembrar a gente em Portugal na Jornada Mundial da Juventude, né? O senhor teve a oportunidade de reunir o Movimento Comunhão e Libertação, os jovens que estavam em Portugal para a jornada, e a gente teve a oportunidade, inclusive, também de transmitir aqui pela Rádio Catedral. Foi um momento lindo, né? Sim. Onde, e assim, para dizer também do dom do senhor de estar com os jovens e falar para os jovens, todos estavam prestando atenção. Como foi rico aquele momento, né, que o senhor teve com a juventude do movimento lá em Portugal, né? Sim. E para entender aquele momento, para julho do ano passado, quando nós fomos lá fazer a pré-visita, organizar o Dias de Dioceses, eu fui rezar uma missa numa paróquia. Eu nem conhecia aqueles jovens, não conhecia, sabia que tinha a comunidade do Comunhão e Libertação lá, mas não os conhecia. Fui rezar uma missa, vi um coral cantando maravilhosamente bem, música eu já conhecia, né? Falei, quem são vocês, hein? Nós somos de Movimento Comunhão e Libertação. Eu também sou. Aí eu falei, é? Aí logo marcaram um jantar na casa dos consagrados, e eu fui lá num jantar com eles, tipo às 7 horas da noite. Eu sei que eu saí quase meia-noite, porque me encheram de perguntas, entendeu? Aí, bom, nasceu uma amizade. Aí quando eu voltei para o Brasil, depois pegaram no meu pé para que eu pudesse, me ligaram, você pode vir aqui fazer um retiro com a gente paga tudo e tal. Eu acabei indo fazer um retiro para eles, né? E aí depois, quando chegou a prova da jornada, eles já se organizaram. Não, quando o senhor vier aqui, o senhor avisa que a gente vai organizar um encontro aqui. Era aquilo que o Papa escreveu, a mensagem do Papa antes da jornada, foi acho que em outubro, ele escreveu agosto, outubro, não lembro, ele escreveu uma coisa muito bonita para preparar para a jornada. Aquele encontro que teve naquela igreja foi muito bonito, inclusive você viu, eu apenas apresentei aqueles pontos que o Papa tinha colocado naquela mensagem para ajudá-los a viver bem a jornada, porque eles queriam isso, né? Para que eles pudessem viver bem a jornada. Aí foi aquele encontro. Eu pensei que era um grupinho de 60 ou 70 jovens, mas na realidade estava lotada, porque lá tem um colégio chamado Colégio São Tomás, que inclusive o colégio do pessoal do movimento, estava cheio de jovens de 16, 17 anos e os universitários. Aí a igreja ficou cheia. E é bonito que eu falava lá e eles estavam atentos mesmo. Muito. Foi bonito aquilo. Foi muito bonito. Os jovens, eles querem encontrar alguém que comunique uma certeza. Exato. Se você comunica uma certeza, basta. Porque o coração de cada pessoa humana quer renovar a certeza de que a vida tem sentido. De que vale a pena ser cristão, vale a pena seguir Cristo. Aí como eu encontrei pessoas que eu segui, hoje muitos me encontram vocês, encontram cada um de nós, e vem atrás, porque percebe algo bonito, que vale a pena. Não é? Dom, também ao longo da sua história sacerdotal, o senhor passou por um momento na sua saúde muito delicado, né? Sim. Eu tinha uma coisa que eu não sabia, um grupo de vasos com uma formação no cérebro, não sabia. E aí quando eu assumi a paróquia como pastor, a paróquia estava completamente quebrada do ponto de vista arquitetônico, chovia dentro da igreja, tinha raiz de planta dentro da igreja, e tinha que refazer todo o trabalho estrutural da igreja, reformar toda a igreja, né? E também eu fiquei recuperar pastoralmente naquele período. E eu estava fazendo doutorado, porque naquele período eu fazia o doutorado e ao mesmo tempo tinha muitas responsabilidades. Aí em 2014, um dia eu estava num encontro até com o pessoal do movimento, dando uma palestra e tudo mais, e eu estava agitadíssimo. Perceberam logo, você não está bem não, vai para casa. Eu fui para casa, de fato, fui dormir e senti uma dor imensa, uma dor terrível. Como se um líquido descendo aqui no cérebro, né? Uma coisa assim no crânio da cabeça. Liguei para o meu médico, amigo, ele foi correndo, falou assim, olha, você me deu 2 Lexotan, você vai dormir, você vai apagar. Amanhã, de manhã, quando você acordar, você me liga, eu venho aqui de novo. Aí tá. No dia seguinte, eu acordei mesmo, sem dor, mas aí eu pegava o prato caía da mão, etc. Uma moral da história. Isso era uma quarta-feira. Fiquei assim até sábado. Sábado eu fui rezar a missa. Aí no horário, eu cheguei até o credo. Na realidade, no meio não consegui falar. A língua ficou presa, não conseguia falar. Aí saí, fui tentar rezar o credo, também não consegui. Aí eu sentei na cadeira, o pessoal viu que eu não estava bem, me levaram correndo para o hospital. Aí fizeram aquela ressonância magnética. Tinha aqueles vasos com uma formação, tinha explodido. E aí eu fiquei, na verdade, fiquei 31 dias no hospital.
ficou uma semana para o próprio organismo fazer um trabalho naquela parte que, bom, sem não entrar em detalhe que é até chato, né? Mas quer dizer, fiquei na realidade esse tempo todo no hospital, foi feita a operação. A minha operação foi sexta-feira santa. Operação sexta-feira santa. Todo o pessoal, amigos do movimento e outros, fizeram toda uma via sacra, saindo aqui do centro até aqui no Alto da Glória, rezando, porque a minha operação começou 8h30, 7 de 2014. Minha operação foi na sexta-feira santa. Começou 8h30 da manhã. E o pessoal fazendo aquela via sacra também, rezando das paróquias, amigos padres rezando por mim. Fiz a operação na sexta-feira santa, e quando você corta o osso, tira parte do cérebro. E essa é uma experiência que eu nunca vou esquecer, tá? Aí terminou a operação, muita dor, mas estava anestesiada ainda. O médico me fala: Paulo, olha, Padre Paulo, olha, você vai sentir muita dor, porque cortamos uma parte do osso da sua cabeça, tiramos a parte com a formação do seu cérebro. Então, se você quiser, a gente apaga você. Eu falei: de jeito nenhum, é sexta-feira santa, em hipótese alguma. Mas você vai sentir muita dor. Então, mas me deu analgésico. Aí eu fiquei lá, não quis mesmo, de jeito nenhum que ele me apagasse. Era bastante dor mesmo, doía muito. Ele vinha falar comigo, o médico, a enfermeira, de 1 a 10, qual é a sua dor? 10. Nossa. Aí dava o remédio, eu tomava. Depois, mas olha, foi uma experiência belíssima, porque era sexta-feira santa. E o que eu tinha na mente, se uniu a Jesus, a cruz de Cristo, entendeu? Uma dor terrível, mas eu senti uma satisfação profunda, que eu não entendia. Como é que uma dor dessa eu estou tão feliz, tão inteiro? Porque a dor ficava leve, era oferecer, né? Aí foi assim, de sexta até domingo, só domingo que a dor amenizou um pouco. Nossa. Aí depois eu acabei ficando no hospital um mês, porque uma certa altura eu peguei uma bactéria também, tive que voltar para o UTI. Mas, graças a Deus, depois saí bem. O médico que me operou veio falar comigo depois que eu já quase terminando, saí do hospital: olha, o homem lá em cima gosta muito de você, tá? Falou assim, porque a sua operação foi delicadíssima, uma coisa de milímetros, aqui ou ali, você poderia ficar sem andar, poderia ficar, o homem gosta muito de você, o homem lá de cima, né? Aí beleza, e aí depois saí do hospital e naturalmente, agora eu posso falar, né? Naquele período eu já estava sendo cotado para ser bicho, mas por causa da operação nada aconteceu, né? 3 anos depois, eu fiquei bem, aí me fizeram bicho. Viu que tirou o miolo mole. Deus queria mais que o senhor. Ficou cabeça oca, mas tudo bem. Deus queria mais, né, do senhor, né? Sim, sim. Que lindo, Dom. Sim. Obrigada por vir aqui contar seu testemunho, sim. Né? Enriquecer a nossa arquidiocese com a sua história também, né? O senhor tão presente, isso que ele tá aqui, ele é também com a juventude. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de viajar com Dom Paulo algumas vezes em função da Jornada Mundial da Juventude, e essa alegria, esse entusiasmo com Jesus Cristo, isso é muito bonito de ver, viu, Dom Paulo? Sim. Louvado seja Deus pela sua vida. Que bom. Queria que o senhor desse uma bênção para a gente poder encerrar. Então, também uma coisa que eu não falei, eu sempre fui devotíssimo de Nossa Senhora. Eu sempre digo: olha, pede à mãe que o filho atende. Entendeu? Eu sempre rezei muito, quando eu pensei na vocação, eu rezava todos os dias os textos que ela me mostrasse o caminho. E o caminho ela mostrou mesmo. Então, por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Dom Paulo, mais uma vez. Ótimo. Deus abençoe o senhor. E a gente volta no próximo domingo com mais encontro com as paróquias aqui na Rádio Catedral.